E aí, pessoal, tudo bem? Belezinha? Seguinte, resolvi gravar mais um vídeo. Primeiramente, queria agradecer todo mundo que visualizou o vídeo de semana passada, que eu falei sobre os talibãs, sobre o Afeganistão. Tive um feedback muito bom, mais de 1.000 visualizações, mais de 200 curtidas, vários amigos compartilharam, mandaram áudio para mim falando para eu continuar. Isso engrandece muito, assim, sabe? Às vezes a gente recebe uma cartinha na escola de um aluno que gostou da nossa aula, que agradeceu a nossa aula, já fica feliz. Imagine com esse retorno que eu tive, tá? Eu fiz o vídeo sem intenção nenhuma, só para tirar algumas dúvidas dos meus amigos e tal, e deu super certo. Valeu mesmo, quem puder compartilhar, vai ajudar bastante e vamos aí. A intenção é sempre fazer vídeos interessantes, sem criar muita polêmica, só falando mesmo de fatos e tentando sanar dúvidas que às vezes a gente não vê nos jornais aí, que a gente vê todo dia, beleza? O tema de hoje que eu queria tratar era sobre esse quebra-cabeças novo da geopolítica mundial, né? Tá havendo um reordenamento da geopolítica mundial, da ordem mundial, né? E há uma concorrência muito grande entre as potências desenvolvidas e as potências emergentes também, tá? Então vou tentar explicar e falar um pouquinho sobre isso. Bom, nesse caso aí do Afeganistão, do Talibã, muita gente ficou, né, não entendeu muito o porquê que os Estados Unidos saiu tão rápido, né? E o porquê que a China e a Rússia acabaram se aproximando do Talibã, ainda não reconhecendo como um governo, né? Reconhecendo o governo do Talibã, o poder do Talibã, mas se aproximando e conversando, dialogando com o Talibã, dando sinais de que vão aceitar essa tomada de poder do grupo radical islâmico, mesmo sabendo dos abusos em relação às mulheres, das mortes, de toda a violência que o Talibã provocou durante vários anos e continua provocando, né? Então, assim, pessoal, a gente tem que pensar em algumas coisas, né, que já são de antes, que já vem de antes e que estão acontecendo agora. A China e a Rússia, eles fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, Conselho Permanente de Segurança da ONU, que é formado por 5 países: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, tá? Então esses cinco países, eles na verdade foram os criadores da ONU, o Conselho de Segurança da ONU a partir de 1946, que tem o objetivo teoricamente de manter a paz, né? E que eles têm o poder de veto. Existem outros membros, inclusive o Brasil agora acabou de ser eleito para ser um membro durante 2 anos, como ele já tinha sido eleito, mas o Brasil não tem poder de veto. Quem manda mesmo no Conselho de Segurança da ONU são esses 5 países. Então a gente fica pensando, por que não vai ter uma intervenção da ONU? Primeiro que a ONU é criada para manter a paz e para ter ajuda humanitária. O Conselho de Segurança, ele vai ter sempre o voto da China e da Rússia contrário ao dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, que são aliados. Tá? Lembrando que também existe a OTAN. Essa ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão depois do 11 de setembro, né, de 2001, foi com a OTAN. A OTAN ela é uma aliança militar, foi criada na Guerra Fria, tem mais de 28 países, mas são países ocidentais, né? Tem o Canadá, tem a Austrália, tem muitos países da União Europeia, então tem o objetivo de proteger ali os países membros da OTAN. E o Conselho de Segurança da ONU, como a Rússia e a China fazem parte, sempre vai ter esse problema, que eles vão votar contrários sempre aos Estados Unidos e os países ocidentais, tá? A China, ela também faz parte do BRICS junto com a Rússia, então para vocês entenderem por que esses dois países sempre estão se aliando, indo na mesma linha, né? Às vezes eles têm divergências, é claro, mas eles, por exemplo, eles têm interesses em comum, né? Lembrando que a Rússia é um grande produtor de petróleo, de gás natural, de minérios, e a China é uma grande consumidora, né, de matéria-prima. Né? Recentemente eles inauguraram uma ferrovia construída na fronteira entre os dois países, né, para poder ter trocas comerciais, né, de matéria-prima, essas coisas. Então eles têm interesses econômicos juntos, né? Aquela região do Afeganistão é a Ásia Central,
lembrando que tá bem próximo dos países da CEI. O que é a CEI? Comunidade dos Estados Independentes, que a Rússia criou juntamente com as ex-repúblicas soviéticas quando acabou a Guerra Fria, tá? Então, a partir do momento em que o Afeganistão tem uma mudança de governo, a Rússia vai mexer com os interesses econômicos da Rússia, gasodutos, oleodutos que passam por ali, né? Ali tem a fronteira com a China também, que é pertinho. Lembrando que a China, ela também tem interesse nas construções, nas grandes obras, né? O Afeganistão está todo destruído, é um dos países mais pobres do mundo. E ele vai precisar de muita construção, de muita infraestrutura. E a China quer construir, quer fazer as obras, quer construir estrada, quer construir hidrelétrica, quer construir tudo. O país está por tudo para construir e a China pode ganhar muito dinheiro com o Afeganistão, tá? Essa semana também teve reunião do G7. O que é o G7? É o grupo dos 7 países mais desenvolvidos. Então vamos lá, vamos por partes. G7 é formado por Canadá, Estados Unidos, Japão, certo? E 4 países da Europa, que é Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Então são 7 países ricos, 7 países desenvolvidos. Então tem o G7 de um lado, de outro lado nós temos o BRICS, que é o grupo de 5 países, principais países emergentes. Aí entra o Brasil, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa é de South Africa, tá? Então África do Sul. Então G7 e o BRICS. Isso são grupos que parecem antagônicos. Ambos fazem parte do G20, certo? Que são os 20 países mais desenvolvidos, mas eles têm interesses totalmente diferentes. A reunião que teve do G7 sobre o Afeganistão foi um fracasso, não conseguiu chegar num denominador comum, né? Os Estados Unidos ainda está evacuando, o Talibã acabou de falar que não vai adiar o prazo para os Estados Unidos evacuar o país. Então está cada vez mais tensa a situação ainda vai dar muito o que falar. Mas é interessante a gente entender os objetivos econômicos, né, e geopolíticos de Rússia e China de um lado, tá? E os interesses do G7. O Canadá, ele resolveu entregar na ONU um documento, né, uma resolução pedindo para a China abrir a fronteira lá do noroeste da China, que tem a fronteira de Xinjiang, onde tem os muçulmanos uigures. Parece que eles estão sofrendo lá um genocídio, estão sofrendo uma série de abusos, e o Canadá resolveu entrar nisso, mas também tomou uma resposta bem atravessada da China. Enfim, é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda aí no comentário, manda no inbox, compartilha aí, pessoal. Tudo de bom. Valeu, abraço.